E nesse vídeo eu vou falar quais são os 4 principais erros de quem faz dieta flexível e, claro, usa aplicativos para contagem de macros, né? Para que, claro, faça a dieta flexível de uma forma eficiente. Então já clica no like, se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito no crescimento aqui no YouTube. E bora lá pro vídeo, bora lá falar sobre quais são esses erros que talvez você esteja cometendo aí. E eu já começo falando que o 4º erro é o erro que é mais comum, então talvez seja até um erro óbvio, talvez você já saiba do que eu tô falando, mas o primeiro erro, ele é um erro que dificilmente você já pensou sobre, né? Inclusive eu acho que é o erro que as pessoas mais cometem. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você não cometa mais nenhum desses erros, tá bom? 4º erro é o erro de interpretar que porque a dieta é flexível, então você pode flexibilizar 200% a dieta, né? Geralmente as pessoas que saem por aí comendo um monte de porcaria, que a pessoa pensa, pô, eu tenho quantidades corretas para ingerir de carboidrato, proteína e gordura, então é só sair comendo por aí, não vou ficar noiando com a qualidade do alimento que eu vou colocar, só bater os macros e já era. Isso a curto prazo pode até funcionar, inclusive algumas pessoas que buscam emagrecimento, às vezes acabam tendo uma alimentação suja, mas conseguem emagrecer porque elas estão batendo os macros, elas podem acabar tendo essa falsa ilusão, né, de que, pô, dá certo comer porcaria, vou continuar aqui, pra que eu vou comer saudável, sendo que eu posso colher esses resultados comendo sujo? E realmente, num curto prazo, isso é bem possível, né, isso acontece. Até mesmo porque, com certeza, você já conhece aquela pessoa que às vezes só come McDonald's e ainda assim permanece magra. Por que isso acontece? Porque ela tá em déficit calórico, né? Ela come pouco, mas quando ela come ruim, come mal, né? Mas come pouco, então ela acaba ficando em déficit calórico, fica magro ali para sempre. Só que o problema disso aqui, de ter essa alimentação desregrada, de ter essa alimentação suja, ela vem a médio e principalmente a longo prazo. Principalmente afetando uma coisa que é a sensibilidade à insulina. Só para você ter uma ideia, a insulina é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Só que ela é tão anabólica na massa muscular quanto no tecido adiposo. Então ela nos dá a massa muscular, mas ela também nos engorda, tá? E existe uma quantidade, que seria mais ou menos uma quantidade ideal que o seu corpo deveria secretar deste hormônio para que você tenha bons ganhos de massa muscular, acumulando o mínimo de gordura possível, né? Ou mesmo sem acumular gordura. Porém, o que acontece é que pessoas que são resistentes à insulina acabam secretando uma quantidade muito maior de insulina do que deveriam. Com isso, elas acabam, beleza, tendo os benefícios da massa muscular, porém acumulando muito mais gordura do que era para acumular caso ela fosse mais sensível à insulina. Isso aqui é uma explicação básica para você entender como ela age no nosso corpo. A pessoa que tem, por exemplo, um alto grau de resistência à insulina é uma pessoa que é diabética. Então, não só pela questão de estética a insulina é importante, mas também pela questão de saúde, você não pode deixar ela de lado. Afinal, eu acho que você não quer se tornar diabético a médio e a longo prazo, né? Então, tente comer principalmente alimentos limpos, né? Como a dieta é flexível, varie, use essa flexibilidade para variar entre boas fontes de alimentos, para variar nas frutas, para variar em outras fontes de carboidrato, no arroz, macarrão, no pão integral, né? Quando a gente fala de proteína, também vale nas carnes mais limpas. Quando a gente fala de gorduras, varie, flexibilize entre gorduras boas, né? E não entre alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, enfim, gordura saturada, gordura trans, enfim. Coloque aí pelo menos 90%, 85% de alimentos bons e aí você deixa 10%, 15% no máximo de alimentos considerados sujos. E aí, beleza, faz parte da dieta flexível e numa quantidade pequena, essa pequena quantidade de açúcar ou essa quantidade restrita de gordura saturada não vai te prejudicar, tá bom? Então, tente manter, por favor, o bom senso. Já quando a gente fala, então, do terceiro erro de quem faz dieta flexível, esse terceiro erro também é muito cometido pelas pessoas, que é o seguinte: a pessoa, ela tem um aplicativo, como, por exemplo, um MyFitnessPal, que é um aplicativo contador de calorias, inclusive tem vídeo aqui no meu canal ensinando você a usar o MyFitnessPal, que eu vou deixar passando aqui no card. E aí, o que acontece é que, quando ela vai selecionar o alimento que ela acabou de comer, ela acaba selecionando errado. E por que isso acontece? Porque é o seguinte, no MyFitnessPal, qualquer pessoa pode cadastrar um alimento.
Então eu, por exemplo, agora posso entrar no aplicativo, criar um alimento chamado arroz branco e colocar lá qualquer quantidade de carboidrato, qualquer quantidade de proteína, qualquer quantidade de gordura. Não necessariamente isso aí vai estar certo, eu posso colocar errado de propósito, né? Ou eu posso errar não intencionalmente, mas digitar algum número a mais ali e dar alguma confusão. E aí isso aí fica salvo no banco de dados do aplicativo. E aí quando uma outra pessoa de repente vai lá comer o arroz dela, ela ao invés de pegar o arroz correto, ela pega o do banco de dados cadastrado, que eu cadastrei, né, com os macros errados. E aí ela acaba, então, de repente, errando para mais ou para menos na quantidade de calorias. Então, 100 gramas de arroz corretos teriam, por exemplo, 120, 130 calorias. Agora, 100 gramas de arroz na versão errada pode ter 50 calorias ou pode ter 300 calorias. Então a pessoa ou vai errar para mais ou vai errar para menos. Então a minha sugestão nesse caso, de verdade, é que quando você compra algum alimento que não vai vir a informação nutricional dele, como por exemplo uma batata doce, batata inglesa, banana, né? Você compra, não vem ali os macros, né? Não vem o rótulo com a informação nutricional. Você, quando for adicionar no MyFitnessPal, procure os que têm um selo verde. Isso porque os que foram verificados, na verdade, eles foram retirados da tabela TACO, que é a tabela de alimentos da Unicamp. E essa é a tabela mais confiável que existe para esse tipo de alimento, tá? Então, vê ali o selo verdinho e coloca aquele. Se não tiver o selo verdinho para o alimento que de repente você quer colocar, procure o que seja da TACO. Se você não achar ali, abre a tabela da TACO. É só colocar no Google, tabela da TACO, você vai encontrar ali, você olha as informações do alimento que você vai escolher, adiciona no MyFitnessPal e pronto, né? Agora, se você vai utilizar um alimento industrializado, um alimento que de repente vem informação nutricional, então quando você compra um pão integral, de marca para marca vai variar um pouquinho. Às vezes a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína principalmente, né? Às vezes varia um pouco para mais, um pouco para menos. Se o pão tem mais grão, geralmente tem mais é mais proteico. Se tem menos grão, é um pouco menos. Pega, olha o rótulo e usa as informações nutricionais que vieram no rótulo, tá? Então, para alimentos que têm informação nutricional, usa os do próprio alimento, tá? Porque eles são confiáveis. E para os que não têm, use a tabela da TACO ou então no aplicativo MyFitnessPal os que aparecem com o selo verde de verificado. O segundo erro de quem faz dieta flexível e não percebe é o seguinte: com o passar do tempo, a pessoa ela vai criando muita confiança em fazer dieta flexível. Porque ela vê que o negócio funciona, ela vê que dá certo, e aí, depois de um tempo, ela, ao invés de, na hora que ela vai fazer a refeição, ela já sair adicionando tudo que ela comeu, ela deixa pra lá. Ela fala, depois eu coloco. Então a pessoa vai lá, toma o café da manhã dela, guarda de cabeça, ele come 100 gramas de aveia, 50 gramas de banana, 200 ml de iogurte, 30 gramas de castanha, e guarda essa informação na cabeça dela. Ela fala, depois eu coloco no aplicativo. Por algum motivo ela fica com preguiça de colocar na hora. E aí depois chega na hora do almoço, ela vai tentar lembrar o que ela comeu de manhã, né, os números, ou até, às vezes ela até lembra o alimento que ela comeu, mas ela vai tentar lembrar os valores de cada coisa que ela colocou. E aí ela fala, putz, eu acho que foi tal coisa. Eu acho que foi 200 gramas. Eu acho que foi 70 gramas. E aí ela erra. Às vezes ela erra para mais, ou às vezes ela erra para menos, né? Eu mesmo já me peguei fazendo isso algumas vezes, galera, confesso. O pior não é nem a pessoa que chega no almoço e vai conferir e colocou no café da manhã, mas é a pessoa que às vezes passou o dia inteiro comendo, então comeu no café da manhã, comeu no almoço, comeu à tarde, e falou, daqui a pouco eu marco no aplicativo. Aí quando ela chega na última refeição para ver o quanto que tem de macro ainda, aí que ela vai adicionar o que ela foi comendo ao longo do dia. Só que ela já nem lembra direito. Ou às vezes ela acha que lembra, coloca tudo que ela acha que ela comeu, nos valores que ela acha que tem, né? Faz a última refeição, fecha o dia tendo certeza de que ela fez a coisa correta, mas às vezes ela comeu bola. Ela simplesmente se esqueceu de um alimento a mais que ela colocou, ou de alguma gramagem a mais de alimento que ela comeu, ou para menos, né? Então, assim, é muito importante que você adicione tudo que você vai comer no MyFitnessPal antes da refeição ou logo depois. Não deixa para adicionar mais tarde, porque a chance de você se embananar é muito grande. Eu te falo que eu já cometi esse erro algumas vezes, né? E é péssimo, é a pior sensação que tem. E agora eu vou falar sobre o principal erro, o top 1 de quem faz dieta flexível e usa aplicativos de contagem de calorias. Esse erro é o de
adicionar inconscientemente mais calorias do que aquele alimento. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer o almoço dela, aí ela pesa 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 100 gramas de vegetais, 100 gramas de peito de frango, coloca no aplicativo, come e beleza, comi aqui o número de X de calorias. Só que na prática, às vezes ela ultrapassou bem mais o número X de calorias que ela acha que comeu. Isso porque a forma com que ela preparou os alimentos não foi a forma mais adequada. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma comida de vó, que geralmente utiliza muito óleo e tal, a quantidade de gorduras que você vai considerar para um arroz, para um feijão feito com muito óleo, vai ser diferente da quantidade de calorias que você vai considerar para um arroz, para um feijão que foi feito com pouco ou quase nenhum óleo. É óbvio, né? Até porque 1 grama de gordura são 9 calorias. E óleo é praticamente gordura pura. Então imagina, se você coloca 20 ml ali de óleo ou você coloca 5 ml de óleo para preparar sua comida, vai dar uma diferença grotesca, né, de calorias. Isso coloca um alimento aqui, um alimento ali, uma refeição ali, outra aqui, quando você vai ver, você acabou ingerindo muito mais calorias do que você acha que ingeriu. Então é muito importante você se atentar à forma de preparo dos alimentos e não exagerar no óleo. Na verdade, assim, na tabela da TACO, que é a tabela de alimentos da Unicamp, lá eles colocam até a metodologia que foi utilizada no preparo de cada um dos alimentos, a quantidade de óleo que foi usada e tal. Não que você precise abrir a tabela da TACO e ficar olhando ali como que foi feito para você fazer igual, não. Mas é interessante você usar o bom senso, né, de preferência usando a menor quantidade de óleo possível. Isso também vale para pessoas que às vezes elas vão comer um ovo. Aí elas ficam na dúvida se o ovo mexido que elas vão colocar só os macros do ovo ou se elas vão colocar os macros do ovo mais a quantidade de óleo. Se a quantidade de óleo for relevante ou de azeite que seja, você tem que adicionar. Então você adiciona separado o ovo, 4, 5 ovos, por exemplo, e a quantidade de azeite e a quantidade de óleo. Se você só untar a panela, beleza, não precisa. Agora, se você vai colocar uma quantidade um pouquinho mais agressiva, você tem que contabilizar. Isso também acontece para algumas pessoas que às vezes vão usar temperos que têm calorias e também elas não registram numa MyFitnessPal. Usando ainda essa vertente do óleo, vamos falar aqui de azeite. Pessoas que vão comer salada, às vezes a pessoa inconscientemente enche a salada de azeite ou coloca o azeite no arroz, no peixe, nem se dá conta, e azeite, assim como o óleo também, gordura pura, e 1 grama de gordura são 9 calorias, como eu falei aqui. A pessoa está colocando muito mais gordura, muito mais calorias para dentro e não está registrando no aplicativo, né? Então esse erro que eu falei aqui, que é o principal erro das pessoas que cometem dieta flexível, geralmente as pessoas até que reclamam, né, que não estão tendo resultado, principalmente de emagrecimento. Tem até um outro vídeo aqui no meu canal que eu falei sobre isso, sobre esse conceito de calorias escondidas. E eu vou deixar esse vídeo passando aqui no card, tenho certeza que você vai gostar muito. O vídeo de hoje foi esse, espero que eu tenha ajudado. Se sim, não esquece de clicar no like e de se inscrever no meu canal, porque você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E esse foi mais um vídeo informativo do David A pra você.